Glória a Deus, aleluia. Que coisa linda podermos falar do amor de Deus, da graça redentora do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler uma passagem, uma porção da palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 16, assim. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver porque não o conhece, mas vós conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 1, que o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas, movimento. A Bíblia fala em Isaías capítulo 61, uma profecia sobre Jesus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas. A Bíblia também fala no livro do profeta Isaías, capítulo 11, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ali vem 7 qualificações do Espírito Santo. A Bíblia também fala em Mateus, no capítulo 3, quando Jesus foi batizado pelo seu primo João o Batista, ele ouve a voz do céu, dizendo, este é o meu filho amado, a quem me tenho comprazo. E o Espírito Santo repousa sobre Jesus. No capítulo 4, de Mateus capítulo 4, e em Lucas capítulo 4, Jesus é impelido pelo Espírito Santo de Deus até o deserto, a fim de ser tentado por Satanás. A Bíblia também fala, no livro de Mateus, no capítulo 12, lá pela altura do versículo 40 por aí, se for minha mente, também fala que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu, não tem perdão. Aquele que blasfema, que fala de forma consciente, impropérias contra o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala também, na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, diz, mas o Espírito diz expressamente, Espírito, com letra maiúscula. Toda vez que você vê na Bíblia escrito Espírito do Senhor, está com letra maiúscula. Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala também em Apocalipse sobre a carta que é endereçada às igrejas, às 7 igrejas da Ásia Menor. E no final de cada carta, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Ali está escrito assim, no final de cada carta, de cada epístola, está escrito assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também fala em Apocalipse sobre as 7 lâmpadas ardentes, que é o Espírito Santo de Deus. Esse ser que é o próprio Deus. Em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira tenta burlar, tenta macular uma oferta, o apóstolo Pedro fala, vocês não mentiram a Deus. Vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para Deus. Mentiram para o Espírito Santo, mentir para Deus. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Existem várias religiões que dizem que o Espírito Santo não é Deus, dizem que é uma força ativa. Discordo totalmente, o Espírito Santo é Deus. E ele é real, e ele está aqui neste momento. Quando Jesus falou em João que ele ia enviar o outro Consolador, o Espírito da Verdade, ele fala lá em Atos capítulo 1, 8, ele fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E cumpre-se em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, que era uma festa judaica. O Espírito Santo, a Bíblia fala também em Joel que nos últimos dias derramaria Deus do seu Espírito sobre toda a face da terra. Estamos nos últimos dias do povo de Deus na face da terra. Então aqui eu escrevi a palavra allos e a palavra paráclitos. Essa palavra allos na língua grega significa igual. E essa palavra paráclitos significa
ao lado. E aqui, essa palavra kletos significa chamado. Então a palavra paráclitos significa chamado para estar ao lado. Alos significa igual. E aqui significa paráclitos, significa para, significa ao lado, e kletos significa chamado. Então, chamado para estar ao lado, ou seja, igual. Mas nesse igual aqui não é gêmeo, não, porque até gêmeos são diferentes. Aqui é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, está ao nosso lado, está nos animando. Ele tem essas funções do Espírito Santo. Ele nos consola, nos conforta, nos encoraja, nos reanima, nos revive e é defensor de uma corte. Que coisa linda! Porque nos períodos gregos, na época, quando um advogado de defesa ele se apresentava para defender o seu cliente, ele era chamado de paráclitos, porque ele estava ali para defender, para tentar, com toda a sua